Olá, eu sou Luciana Lamarca, professora e coordenadora do Estudo Dirigido Psi. Hoje eu estou aqui para passar para vocês a análise do edital do concurso da Residência em Saúde da UERJ e o Pedro Ernesto 2019. Então, especificamente, a gente vai estar tratando agora sobre o edital para as vagas de residência em psicologia clínico-institucional do Hospital Universitário, que é ligado à Universidade do Estado do Rio de Janeiro, UERJ. Então, essa residência, ela é uma residência hospitalar, como modalidade de experiência de ensino, junto a uma prática intensiva na especialização em nível de pós-graduação do psicólogo clínico. Ou seja, é uma oportunidade do profissional da psicologia, seja ele recém-formado, seja ele com uma experiência em outras áreas da psicologia e que nesse momento está querendo se aproximar e se especializar na área clínica, na área hospitalar. É uma prática bastante importante porque a atuação dele é conjunta com profissionais já com vasta experiência na área, que a gente chama de preceptor, ou seja, toda a staff da psicologia, da UERJ e do Pedro Ernesto vão estar fazendo o treinamento desse psicólogo. Então ele tem um trabalho prático, supervisionado, atrelado também ao ensino teórico, juntamente com o grupo de atendimento dele. Não só ele vai fazer uma prática de atendimento ao usuário, ao cliente, à população, mas também vai estar podendo trabalhar numa equipe multiprofissional, que também traz muita experiência para ele. Então, é uma grande oportunidade de ter aí 2 anos de trabalho remunerado, bem remunerado, e poder, então, compor um currículo bastante importante para quem quer se especializar na área da psicologia clínica e hospitalar. Então, qual é a exigência desse concurso? O psicólogo ele tem que ter terminado a sua graduação até 28 de fevereiro de 2019 e ele deve estar inscrito e em dia com o Conselho Regional de Psicologia. Então, por que até fevereiro de 2019? Porque apesar da prova acontecer agora, no ano de 2018, ele só assume o trabalho, a residência se dá início em março do ano que vem, de 2019. Então, ele pode estar fechando aí a graduação até fevereiro de 2019. E não há limite de tempo de formação do psicólogo. Então, ele precisa estar formado, mas ele já pode estar formado há 2 anos, 10 anos, 20 anos, não tem limite de tempo para ele se candidatar a essas vagas. Então, sobre a residência especificamente, nessa especialização do psicólogo clínico institucional. Então, ela vai ocorrer durante 2 anos, de que forma? Com uma carga horária de 60 horas semanais, incluindo um esquema de plantão que costuma ser de 12 horas. Então, é uma carga horária intensa porque o trabalho também é bastante intenso e bastante rico. Então, é um modelo aí de exclusividade durante esses 2 anos de dedicação à residência. Então, a gente tem o R1, que é o residente que está no primeiro ano de trabalho, e o R2, o residente que já está no seu 2º ano de trabalho. Então, no primeiro ano, o residente vai estar cobrindo 3 setores oferecidos por essa modalidade, 6 meses em cada setor. E no 2º ano, ele vai escolher 1 ou 2 desses setores para então terminar a sua residência e a sua especialização. A bolsa atual, ela é bastante atrativa, tem um valor líquido de R$ 3.330. O edital saiu agora no dia 24 de julho de 2018 e a prova vai acontecer no dia 14 de outubro de 2018. Então, a gente está aí com um pouco mais de 2 meses para essa preparação. Vocês podem olhar lá no nosso site que a gente já está com a turma aberta, já tem aulas disponíveis para vocês poderem ir se adiantando nesse estudo e poder sair aí na dianteira de quem ainda está pensando na possibilidade. Sobre a prova em si, essa prova desse ano ela vai estar com uma única etapa, que é a prova objetiva. Então, a gente não terá prova discursiva nem prova de títulos, então é uma prova exclusivamente objetiva, com 40 questões, sendo 10 questões ligadas ao tema da legislação,
que SUS, algumas resoluções específicas sobre essa modalidade de residência, algumas resoluções do CRP, como a resolução 007, que fala dos documentos PSIS, o Código de Ética, e 30 questões de conhecimentos específicos. E a gente vai ver agora para frente um pouco quais são essas áreas específicas que a gente vai estar estudando para residência. E é considerado aprovado o candidato que tiver 50% de acerto, pelo menos. E, obviamente, para estar selecionado e classificado, ele tem que estar entre os 10 primeiros colocados, pois nesse concurso a gente tem aí 10 vagas disponíveis para serem preenchidas. E aí, quais são, então, esses setores de treinamento que a residência vai estar oferecendo nesse próximo ano de 2019? Então, a gente tem 7 setores. A psiquiatria do próprio Hospital Pedro Ernesto, e aí a gente vai ter tanto atendimento ambulatorial de adulto e criança, quanto a enfermaria. A gente tem o setor de adolescentes, que é uma clínica à parte ali na lateral do corpo do hospital, o ambulatório funciona ali, que é o NESA, o Núcleo de Estudos da Saúde do Adolescente, e também a enfermaria de adolescentes, que fica no corpo principal do Hospital Pedro Ernesto. No setor de idosos, a gente tem o NAI, que é o Núcleo de Atenção ao Idoso, e a UNAT, a Universidade Aberta da Terceira Idade, que funciona no prédio da UERJ. A gente tem ainda o setor de cirurgia cardíaca, também no corpo principal do Hospital Pedro Ernesto. A pediatria, que tanto vai acontecer a nível ambulatorial como a nível de enfermaria. O núcleo perinatal, né, que é o trabalho com gestantes de risco, e a maternidade do Pedro Ernesto também, e o CAPS UERJ, né, que faz parte do processo também do projeto de psiquiatria, mas não dentro do corpo do Hospital Pedro Ernesto, mas no CAPS, que funciona ali pertinho da UERJ. Então, como a gente falou, enquanto R1, o residente de primeiro ano, ele vai optar, dentre essas possibilidades, ele vai escolher 3 desses setores para estar atuando no primeiro semestre dele e outros 3 setores para o segundo semestre do primeiro ano. E aí ele vai poder ter uma experiência bastante variada, diversificada, e isso que é o principal atrativo dessa residência específica, né, do Pedro Ernesto e da UERJ, que é justamente essa diversidade. Você não tem uma exclusividade em saúde mental, em psiquiatria, e você pode percorrer esses setores, ou que você já tem alguma afinidade, ou aquele que você gostaria de estar se aproximando e estudando. Então, desde da psicologia infantil, aos adolescentes, ao idoso, saúde mental, cirurgia cardíaca, que é bem específico da área hospitalar. Então, a riqueza da oportunidade dessa residência é exatamente essa diversidade de trabalho que o profissional vai estar podendo experimentar. E lembrando que é uma atividade 80% prática, mas supervisionada, ou seja, com um suporte de trabalho, né, já bastante embasado, e ainda podendo fazer parte das supervisões em grupo, de estudos teóricos, de fóruns que a residência faz acontecer, então podendo escrever artigos sobre aquele tema, sobre o trabalho clínico que ele está desenvolvendo. Então é bastante rico. E aí, em relação à banca examinadora, né, como é que esse concurso acontece? Então, a banca, ela é composta dos profissionais que estão envolvidos diretamente com a residência em psicologia. Então, cada setor que a gente mostrou aqui da residência, ele conta com um preceptor, ou seja, aquele psicólogo, staff do serviço e que é responsável pela residência em psicologia. Então, a banca examinadora, ela consta exatamente desses preceptores, e aí cada um com a sua formação teórica vai estar então influenciando na bibliografia do concurso. Então vamos aqui passar um pente fino nessa banca examinadora para a gente poder se posicionar melhor e vocês entenderem um pouco qual é o conteúdo dessa bibliografia que é referencial para esse concurso da residência. Então a gente tem a Ingrid de Mello Vorsatz, ela é a atual coordenadora da residência em psicologia e ela é a responsável pela enfermaria de psiquiatria do Pedro Ernesto. Então o residente que optar em trabalhar na psiquiatria do Pedro Ernesto vai ter a Ingrid como supervisora, como preceptora daquele setor.
A gente tem o professor Ademir Pacelli, que é o preceptor da psiquiatria, mas no CAPS da UERJ. A Esther Susan, que é a psicóloga responsável pelo setor de pré-natal. A Glória Maria Castilho, que é a preceptora do NAI, do Núcleo de Idosos. A Selma Correia, responsável pela enfermaria de adolescentes. A Michele Menezes, que é preceptora da pediatria, a nível ambulatorial. E ainda a Cristiane Esque, que é a preceptora da cirurgia cardíaca. E o que é importante aí da gente perceber, né? A gente poder passar para vocês. Com exceção da Cristiane Esque, todos os demais profissionais são psicanalistas. Então vocês vão perceber que a bibliografia desse concurso ela é basicamente psicanalítica e a exceção que é a Cristiane, ela é uma gestalt terapeuta. E no caso, como ela é preceptora da cirurgia cardíaca, vocês vão perceber que os artigos específicos da cirurgia cardíaca, ele acabam sendo artigos muito práticos, ligados mesmo ao trabalho específico, significando um pouco o que é esse processo cirúrgico, como é que é o trabalho da equipe multiprofissional ligada à cirurgia cardíaca. Então a gente tem um embasamento teórico aí, 80% psicanalítico, Freud e Lacan, e uns artigos específicos de alguns setores que aparecem para a gente, como por exemplo o da cirurgia cardíaca. Então, tendo dito isso, qual é a proposta do preparatório do estudo dirigido? Quer dizer, a gente já faz o preparatório do Pedro Ernesto já há muitos anos, então a gente vem acompanhando as mudanças, né, que vão acontecendo ao longo desse processo, mas o que é básico é um edital que vem sempre com uma bibliografia de referência. Então, é uma bibliografia que é utilizada para esses setores como estudo. Então, é uma bibliografia atual, algumas bibliografias, alguns livros um pouco mais antigos. E qual é o esquema da prova? Sempre está ali fiel ao material exposto. Então, a ideia do estudo para a residência, até quando os nossos professores elaboram, né, as videoaulas, o material de apostila que vocês vão ter acesso, é com essa ideia, fazendo resumos desse material, trazendo para vocês as partes principais que são mais importantes de serem trabalhadas e para vocês poderem então fazer uma prova que é objetiva, lembrando, né, não temos mais a etapa discursiva, então é uma prova objetiva, então a gente precisa de fato ser fiel à bibliografia. Então, a proposta do estudo dirigido são aulas inteiramente online, né, são videoaulas, né, que permitem você poder organizar o seu tempo, rever aquelas aulas que vocês têm mais dificuldade ou que tiveram menos, né, contato, né, no percurso da graduação. A bibliografia, ela vai englobar todo o edital 2019 e aí a gente tem uma observação, a gente vai ter 2 materiais que vão ser passados pelo link, a gente vai estar colocando para vocês o link de acesso a esse material. Por quê? É um e-book, quer dizer, é um livro interativo virtual sobre o SUS, que vai estar ali já disponível para vocês acessarem. E o outro que entrou nesse ano são os anais do 21º Fórum da Residência. Quer dizer, o que é o Fórum da Residência? Anualmente, os preceptores se reúnem com os residentes que estão trabalhando naquele momento e fazem um fórum, um evento, um ciclo de palestras, onde os residentes e às vezes os próprios preceptores apresentam artigos que escreveram sobre a prática clínica naquele ano. E aí o que é importante, né, para vocês que estão estudando para residência, ter acesso a esse material? Primeiro que é um material assim, muito tranquilo, são artigos pequenos, então é aquele tipo de leitura que você pode fazer nos intervalos, nos transportes, quando está no metrô, quando está no ônibus, não é uma leitura densa, não é uma leitura teórica, é uma leitura mais da prática clínica mesmo, e é interessante para vocês irem se habituando com a linguagem de cada setor. Então, por exemplo, dentro dos artigos que estão falando sobre adolescência, vocês vão perceber o embasamento fortemente lacaniano. Então, isso vai ajudando a vocês também a identificar, até na hora da prova, né, que tipo de questão é aquela, que tipo de embasamento teórico está fundamentado. Então, por isso, a gente também preferiu disponibilizar para vocês os anais do que fazer aula em cima, né, de pequenos artigos que não ficaria produtivo. Então a ideia é vocês poderem ler até para terem familiaridade com essa linguagem específica aí de cada setor e com artigos dos próprios preceptores nesses anais.
O curso também disponibiliza, né, o material didático em PDF que vocês podem baixar no site. Esse material didático ele é produzido pelo professor que está dando a aula, então é um material específico para essa residência. A gente também vai trabalhar as questões dos concursos anteriores e de que forma. Algumas questões são trabalhadas durante a aula, na própria videoaula, e outras vão estar fazendo parte de um caderno de questões que a gente então preparou para vocês com uma compilação das questões ao longo dos anos e que serve para vocês exercitarem o conhecimento, né? Praticar mesmo em termos de exercício e irem se familiarizando com o tipo de questão colocada, né? Como é que as questões são formadas aí no edital e na prova da residência para o Pedro Ernesto. E outra coisa importante é que a gente vai manter um canal de e-mail, que é o canal de suporte, sempre aberto para vocês tirarem dúvidas. Então, assistiram a aula, leram o material e ainda assim ficou alguma dúvida, não deixe de esclarecer, manda um e-mail para o suporte, que ele vai ser encaminhado para o professor daquele tema e vai ser então esclarecida a sua dúvida e respondido para você, para não ficar nada aí em aberto. Então, é isso, o edital já está aí, a gente já está com a turma lançada, já temos bastante aulas publicadas que você já pode começar a estudar. Psicopatologia, né, que é aí uma disciplina que cai todo ano, até por conta do trabalho em psiquiatria. Então a gente tem novamente aí o Dalgala Rondo como autor principal da psicopatologia. Então já estão lá as nossas aulas disponibilizadas. Alguns artigos do Freud que sempre caem, né, e aí só modifica os artigos, então a gente tem lá já 2 colocados como aula, e algumas partes da legislação, Código de Ética, Resolução 007, sobre o SUS, né, a lei referente ao SUS. Então aproveitem, façam suas inscrições, a gente tem aí um tempo ainda confortável de estudo, lembrando que são 10 vagas, é uma remuneração bastante atrativa, então você vai ter a oportunidade de se especializar, tendo uma prática clínica muito rica, supervisionada, remunerada e podendo aí ter um currículo composto por uma especialidade bastante rica e bastante específica, que é a residência, nesse caso, em psicologia clínico-institucional. Então é isso, espero vocês, bons estudos e até breve.